Se você se considera uma boa pessoa, este conselho vai mexer com a sua cabeça. Maquiavel tinha uma visão clara. Bondade não é suficiente. O conselho sombrio, porém honesto, que ele daria às pessoas boas, pode parecer chocante, mas é a verdade que muitos evitam encarar. Ao longo dos séculos, Maquiavel foi retratado como um dos personagens mais obscuros da história, quase como um vilão de contos de fadas. Muito disso vem de sua obra mais polêmica, O Príncipe. O livro foi proibido e ele ganhou o título de O Homem Mais Cruel do Mundo. Em 1539, Reginald Pole não economizou nas críticas, chamando Maquiavel de inimigo da raça humana. Mas o que o tornou uma figura tão controversa? Simples. Ele teve a ousadia de dizer que, para quem busca o poder, a moralidade é um luxo. O importante é o que funciona, não o que é certo. O pensamento de Maquiavel incomoda porque nos joga na cara uma verdade incômoda. Manter o poder, muitas vezes, requer decisões que não agradam a ninguém. Mentir, manipular e até mesmo cometer atrocidades, segundo ele, não eram atos condenáveis, mas ferramentas legítimas para proteger o Estado. Isso soa cruel? Sem dúvida. Mas Maquiavel não era um defensor da maldade gratuita. Ele apenas entendia o lado mais cru da política e tinha a coragem de dizer que, na prática, o idealismo raramente paga as contas. Nascido em 3 de maio de 1469 em Florença, Nicolau Maquiavel viveu em uma Itália muito diferente da que conhecemos hoje. Não era um país, mas um quebra-cabeça de cidades-estado como Florença, Veneza e Milão, que passavam mais tempo brigando entre si do que em paz. Além disso, grandes potências como França e Espanha sempre tinham os olhos voltados para o território. Florença, em particular, era um palco constante de crises. Em 1494, por exemplo, a poderosa família Médici foi expulsa e um governo republicano assumiu o poder. Mas durou pouco. Foi nesse cenário caótico que Maquiavel começou sua carreira política. Em 1498, logo após o trágico fim de Savonarola, um frade dominicano que governou Florença brevemente, Savonarola foi executado publicamente. Com apenas 29 anos, Maquiavel assumiu um cargo destacado. Como chefe da segunda chancelaria, mergulhou profundamente nos bastidores da diplomacia e presenciou de perto o quão brutal o poder podia ser. A história deu outra guinada em 1512, quando os Médici retomaram o controle de Florença. Maquiavel foi acusado de conspiração, preso, torturado e, finalmente, exilado. Foi nesse período de isolamento que escreveu suas obras mais conhecidas, incluindo O Príncipe. Curiosamente, dedicou o livro a Lorenzo de Médici, possivelmente na esperança de recuperar o favor da família que o havia destituído. Apesar do tom pragmático e muitas vezes frio de seus textos, Maquiavel ia além das estratégias de poder. Refletia sobre a natureza humana, a imprevisibilidade do destino e a importância de se adaptar às mudanças, sempre realista. Entendia que o jogo da vida, especialmente na política, é implacável, e somente quem sabe jogar tem alguma chance de vencer. A visão de mundo de Maquiavel foi moldada pelas figuras destacadas e pelos eventos turbulentos de sua época. Um exemplo emblemático disso é o Papa Alexandre VI, um líder que deveria representar a virtude, mas que se destacou pela corrupção e hipocrisia. Como chefe espiritual, esperava-se que fosse um exemplo de moralidade, mas na prática utilizava o poder do papado para beneficiar sua família. Os Borgia, o nepotismo, as chantagens e as ameaças de excomunhão eram suas ferramentas favoritas para consolidar o poder político. Para Maquiavel, casos como o de Alexandre VI eram a prova viva de que a política e a moralidade dificilmente caminham juntas. Apesar de ser frequentemente visto como defensor da tirania, Maquiavel não era um entusiasta da crueldade gratuita. Sua intenção era, na realidade,
revelar o funcionamento real do poder em um mundo que, segundo ele, era guiado pelo egoísmo, a ingratidão e os interesses próprios. Via a política não como um ideal, mas como um campo de batalha onde a sobrevivência dependia de encarar as verdades incômodas da natureza humana. Esta visão pragmática, embora desconcertante, continua relevante porque nos obriga a refletir sobre as duras realidades do poder e do sucesso. Para Maquiavel, se a natureza humana era tão traiçoeira e imprevisível como ele acreditava, o segredo para sobreviver estava em estar sempre um passo à frente. Confiar cegamente nas pessoas era, segundo sua visão, a receita perfeita para o desastre. Talvez resumisse sua filosofia com algo como: não confie em ninguém, assim nunca será surpreendido. Existe até uma frase que circula por aí que seria perfeita para ele: se te atirarem pedras, devolva pão, mas recheado com uma granada. O sucesso para Maquiavel não era uma questão de bondade, mas de saber usar a escuridão da alma humana a seu favor. Isso nos leva a uma das questões mais famosas levantadas por ele: é melhor ser amado ou temido? Claro, o ideal seria ambos, mas Maquiavel sabia que o mundo real raramente era tão generoso. O amor, dizia ele, era volátil e facilmente descartável. As pessoas abandonariam um líder assim que seus interesses fossem satisfeitos ou surgisse uma oportunidade melhor. Em contrapartida, o temor era sólido, confiável e, sobretudo, eficaz. Era o tipo de vínculo que mantinha a lealdade, especialmente em momentos de crise. Um dos exemplos históricos que Maquiavel adorava usar era César Borgia, a personificação de seu príncipe ideal. Borgia conseguiu estabilizar e unificar a Romanha com métodos brutais, mas altamente eficazes. Governava com mão de ferro, garantindo respeito e temor, o que evitava revoltas e assegurava sua posição. Para Maquiavel, esses métodos, por mais duros que parecessem, estavam justificados por um objetivo maior: a proteção e a estabilidade do Estado. E é precisamente aqui que reside a parte mais polêmica do pensamento maquiavélico. Ele acreditava que um governante tinha o direito, e muitas vezes o dever, de superar os limites da moralidade tradicional em nome do bem maior. Sua famosa frase, "as pessoas devem ser acariciadas ou aniquiladas", encapsula essa lógica. Para ele, ferir alguém superficialmente era um erro, já que a vingança seria inevitável. Mas, ao aniquilar completamente, eliminava-se qualquer possibilidade de represália. Este pragmatismo brutal é o que fez de O Príncipe uma obra tão controversa. Não se tratava apenas de um manual de liderança, mas de um guia que separava a política da moralidade e da religião. Maquiavel reconhecia o valor da religião como ferramenta social, mas acreditava que os dogmas religiosos não deviam interferir nas decisões políticas. Governar para ele era um jogo à parte, onde o bem-estar do Estado superava qualquer convenção moral. Outro ponto central em sua filosofia era a importância de escolher bem as pessoas ao seu redor. Maquiavel acreditava que a inteligência de um governante podia ser medida pela qualidade de seus conselheiros. No entanto, mesmo os melhores aliados não garantiam o sucesso absoluto. Em situações extremas, eram necessárias medidas extremas, e quando era necessário, era essencial aniquilar os inimigos de forma tão definitiva que jamais pudessem se levantar novamente. No fundo, Maquiavel apresentava um retrato cru e honesto do poder. Via o mundo como um lugar movido por interesses, intrigas e traições. E sua missão era ensinar como sobreviver nesse caos. Para ele, a política não se tratava de idealismos ou moralidade, mas de estratégias práticas e muitas vezes implacáveis, sempre com o objetivo final de garantir a sobrevivência e a prosperidade do Estado. Maquiavel tinha uma visão bastante audaz sobre o poder. Para ele, o Estado era como uma joia rara,
algo que devia ser protegido a todo custo, mesmo que isso significasse deixar de lado os padrões tradicionais de moralidade. O leão não pode se proteger das armadilhas e a raposa não pode se defender dos lobos. Esta metáfora encapsula sua filosofia. Um governante bem-sucedido precisa ser tanto astuto quanto forte. Pense na raposa. É astuta, ágil e sabe como escapar de situações complicadas. Para um líder, isso significa ser capaz de identificar armadilhas, reconhecer ameaças e, quando necessário, usar a manipulação como ferramenta estratégica. Por outro lado, o leão é todo o contrário, irradia força, poder e autoridade. Um bom governante deve saber quando rugir e impor respeito, assegurando-se de que ninguém ouse desafiar seu comando. É esse equilíbrio entre a astúcia da raposa e a imponência do leão que, segundo Maquiavel, cria um líder verdadeiramente eficaz. Maquiavel não era ingênuo. Sabia que a vida política está cheia de nuances e que, muitas vezes, o enfrentamento direto não é a melhor solução. Se enganar os adversários é mais eficiente do que lutar contra eles, por que não fazê-lo? Entendia que a maioria das pessoas é guiada por desejos imediatos, facilmente seduzidas por promessas ou aparências. Este entendimento da natureza humana outorgava aos governantes astutos uma vantagem poderosa: manipular para conquistar. Mas, claro, este jogo tem seus riscos. Maquiavel adverte que, para enganar, é necessária inteligência e um controle firme para não cair nas próprias armadilhas. Não se trata apenas de iludir os outros, mas também de sobreviver em um mundo onde todos tentam derrubar o outro. Ele também questionava a ideia de líderes puramente virtuosos. Embora nobres em essência, esses líderes raramente sobrevivem à cruda realidade da política. Para Maquiavel, o sucesso exige pragmatismo, coragem e a disposição de tomar decisões moralmente questionáveis quando necessário. E sim, isso pode soar incômodo, mas marca a diferença entre manter o poder ou perdê-lo frente àqueles que jogam sem tantas amarras morais. A política para Maquiavel era um campo de batalha, não um concurso de ética. Ele acreditava que líderes muito focados nos valores poderiam ser facilmente derrotados por aqueles dispostos a se sujar para alcançar seus objetivos. Esta visão se conecta, de certa maneira, com a ideia de Nietzsche sobre o Übermensch, alguém que define seus próprios valores e transcende os padrões morais convencionais. No entanto, a abordagem maquiavélica tem um alto custo. Governar com base no medo, na manipulação e na força bruta pode funcionar a curto prazo, mas pode alienar o povo e criar uma desconexão perigosa entre o líder e a sociedade. Além disso, descuidar de princípios básicos de justiça e humanidade tende a gerar instabilidade e revoltas a longo prazo. Maquiavel também minimiza o papel da religião, que ao longo da história tem sido um pilar na construção de sociedades e na condução de muitos governantes. Essa ausência de um senso de espiritualidade ou moralidade maior faz com que sua visão seja algo fria e mecânica, deixando pouco espaço para o bem-estar individual. No final, as ideias de Maquiavel são como ferramentas, úteis em certas situações, mas perigosas se usadas sem moderação. Como ele mesmo poderia ter dito: aproveite o que serve, descarte o que não funciona e adicione um toque que seja só seu. Essa é a essência de liderar: encontrar o equilíbrio entre o pragmatismo e a humanidade. Se você chegou até aqui, quero te contar algo muito especial. Imagine isto comigo. Você está caminhando por uma floresta densa, cheia de caminhos desconhecidos. Cada trilha que você escolhe revela segredos, histórias e talvez até algumas verdades difíceis de enfrentar. Este vídeo foi exatamente isso, uma jornada pela complexidade do pensamento de Maquiavel, cheia de giros inesperados e paisagens que às vezes assustam por sua brutal honestidade. E você não só seguiu o caminho,
mas chegou até o final. Isso diz muito sobre quem você é. Poucas pessoas têm a coragem de explorar essas ideias e encarar a realidade de frente. É fácil parar no meio do caminho, distrair-se com as primeiras flores ou assustar-se com as sombras. Mas você, com sua curiosidade e coragem, foi além. Permaneceu até o final deste percurso, desvendando não só as palavras de Maquiavel, mas também reflexões profundas sobre o poder, a moralidade e talvez um pouco sobre si mesmo. Por isso, meu agradecimento não é só por assistir, é por ser parte deste intercâmbio, deste caminho. É por permitir-se questionar, refletir e, quem sabe, levar um pedacinho deste aprendizado para a sua própria vida. Porque no final, todos somos viajantes em busca de entendimento, carregando nossas dúvidas e descobertas. E aqui vai meu convite final. Não deixe que essas ideias fiquem aqui. Leve-as com você, pense nelas, critique-as, compartilhe-as. E quando quiser explorar novos caminhos, estarei aqui, sempre pronto para outra aventura ao seu lado. Obrigado por ser parte disso. Nos vemos na próxima. E antes de ir, não perca estes 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Estão cheios de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca de sabedoria, com os conteúdos incríveis que nosso canal tem a oferecer.